Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o meu novo método contraceptivo, que é o Mirena. Hoje o vídeo vai ser um vídeo bem descontraído. Podem até ver pelo meu rosto como que eu tô feliz em gravar aqui, porque gente, que é um lugar mais confortável que o meu sofazinho pra gravar. Olha que delícia! Vou até gravar assim mesmo, de perna cruzada. Eu resolvi gravar no meu sofá pra gente ter uma conversa assim bem descontraído, né? Assim, algo íntimo, então é como vocês fossem não, porque vocês são as minhas amigas, mas como se vocês estivessem aqui na minha frente e a gente estivesse batendo um papo de mulher para mulher. Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir pra você já curtir, deixar a sua curtidinha aí, porque eu percebo que a maioria das vezes vocês acabam esquecendo das curtidas. Então já deixe seu like agora no início do vídeo pra você não esquecer, não deixar pro final e esquecer. Todas as vezes que vocês deixam like, o YouTube entende que o meu vídeo tá sendo legal, relevante e distribui pra cada vez mais pessoas. As visualizações, elas potencializam e elas crescem cada vez mais. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no meu canal. Aqui tem muitos vlogs, rotina de dona de casa e maternidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Também deixa aqui nos comentários qual é o método contraceptivo que vocês usam, que eu quero muito saber a opinião de vocês e quais os sintomas aí que vocês apresentam com eles, tá bom? Bom, agora oficialmente nós vamos começar o vídeo falando sobre o meu novo método contraceptivo, o porquê eu coloquei, quanto custou e muito mais. Não dá pra eu começar já falando assim do DIU, gente, antes de falar pra vocês que antes de engravidar da Isa, eu tentei usar as pílulas, né? Então, assim que eu comecei a namorar com o Diego, a gente entrou com pílulas. E a gente namorou um ano, eu fiquei um ano tomando pílulas. E quando a gente casou, eu parei com as pílulas. Por quê? O meu maior problema com as pílulas era a alteração de humor. Eu tinha muita alteração de humor, eu ficava assim, muito estressada, muito nervosa, não tinha muita paciência. Eu percebia que alterava o meu humor. E o problema da alteração de humor é que você convive com outras pessoas, né, gente? Então, meu Deus, eu me sentia mal com o meu humor alterado. As outras pessoas não sabiam que eu tava tomando pílula, que essas pílulas elas alteravam o meu humor, então elas achavam que era eu mesmo que tava daquela forma. Então, para as pessoas que conviviam comigo, era muito difícil lidar comigo. E também pra mim era muito difícil, porque eu sabia que eu tava chata. Eu tinha plena ciência. Só que assim, eu não conseguia. Sabe quando você tá numa eterna TPM, que você sabe que você tá chata, mas você não consegue mudar, porque você tá tão chata, e você tá tão chata até pra você mesma, você tá irritada porque você tá chata, mas você não consegue parar de estar chata, sabe? Não sei se vocês me entendem, mas é mais pra mulher. As mulheradas aí que tem as TPMs, elas vão me entender. Então era assim que eu me sentia constantemente. E eu só tava bem quando eu ficava ali naqueles 7 dias sem tomar a pílula, que também daí já entrava de outra forma, que daí era a menstruação que descia, aí mudava tudo, sabe? Outra coisa também que me incomodava em tomar as pílulas era a falta de libido. Ela tirava muito o meu libido. Então, pra quem tem um parceiro, assim, pra quem não tem parceiro, ótimo, né? Que não tem relações e tudo mais, ótimo. Mas a gente tava namorando, a gente tava no início do nosso casamento, então era difícil você faltar libido com o seu parceiro. Então era uma das coisas assim que mais me pesou na balança, era essa falta de libido. Então resolvi eliminar. Eu já conversei com uma amiga minha que ela é enfermeira, eu posso estar falando besteira, mas ela falou assim que é um tipo de contraceptivo que eu usava, que tem uns contraceptivos que realmente, ela falou um nome, eu não vou saber falar o nome aqui, mas tem um certo tipo de contraceptivo que ele realmente tira o libido, e tem outros contraceptivos que ele aumenta. É porque, pelo que ela me explicou assim bem rápido, bem sucinto, é que pra você que é mulher, às vezes falta aquele hormônio que dá libido, ou você tem muito libido. Aí você tomou o contraceptivo que tem mais aquele hormônio ou menos aquele hormônio. Foi mais ou menos assim que ela me explicou.
Mas na época eu resolvi parar de tomar. A gente tinha casado, juntado, né, porque a gente não casou na igreja. E resolvi parar o contraceptivo. E outra coisa também que me dava, gente, muita dor de cabeça, tá? Me dava uma dor de cabeça horrorosa. Muitas dores mesmo de cabeça. Eu sempre tive muitas dores e potencializou minha dor de cabeça. Então, assim, foram três coisas, assim, que deu em mim que eu me senti incomodada, não conseguia, sabe, continuar. Então eu resolvi parar. E a gente juntou e tudo mais. No início, no primeiro ano de casamento, no primeiro ano que a gente tava morando junto, o Diego, ele quis muito ter um filho. Só que eu não me sentia preparada, era muito início, a gente namorou somente um ano. A gente tava primeiro ano morando junto, queria ver se ia dar certo, até porque eu já tinha um filho, né, gente, de um outro relacionamento. Então eu não queria engravidar, ter o risco da gente se separar e eu ficar com um segundo filho sozinha, né? Então eu queria conhecer muito bem, por mais que a gente namorou um ano não é suficiente pra você conhecer a pessoa exatamente como a pessoa é. A gente tava no início se conhecendo, então eu resolvi não engravidar. Só que desde então a gente usava, o único método contraceptivo que a gente usava, nem era um método contraceptivo, mas um método contraceptivo, que era contracepção, que era a tabelinha. Era a única coisa que a gente fazia. Nos meus dias férteis não tinha nada, não tinha relação sexual, não tinha. Era assim, nos meus dias férteis não tinha nada. A gente cuidava muito pra não acontecer assim nos dias de ovulação, sabe? E foi dessa forma que a gente foi levando durante 5, 6 anos, eu acho. 5, 6 anos, Foi assim que a gente foi fazendo 5 anos, porque no namoro eu tomava, né? Então, durante 5 anos a gente foi fazendo dessa forma e super funcionou. Quando a gente engravidou da Isa, gente, 2 anos antes da gente engravidar, era muito minha vontade de engravidar, muito mesmo. E eu fui no médico fazer os exames, fui na minha gineco, fiz todos os exames que tinham que ser feito e foi nessa bateria de exames que eu descobri a minha diabetes. Quando eu descobri a minha diabetes, eu resolvi não ter mais filhos, pelo menos por um período de tempo, porque eu tinha que me dedicar a diabetes. Eu não conhecia nada sobre o que eu tinha, eu não sabia nada, era tudo muito novo, eu tava assim numa onda, tudo novo pra mim. Então eu tinha que me acostumar a tudo que eu fosse comer, aplicar insulina, fazer contagem de carboidrato, saber o que eu ia comer ou não comer. Eu tinha que poder aceitar isso, porque no início também não é assim, gente. Você descobre que você tem que tomar insulina, meu Deus, tá mil maravilhas, não é assim. Tem um processo ali de aceitação. Eu, no início, quando eu assisti muitos vídeos, eu achava que eu nunca ia aceitar. Mas nos vídeos as meninas falavam, gente, no início vocês acham que nunca vai aceitar, mas com o tempo vocês aceitam. E é realmente isso que acontece, sim. Eu falava, não, jamais vou aceitar. E hoje eu já aceitei, já foi um processo que já tá sendo um processo de 3 anos aí, né, praticamente, com a diabetes, que eu descobri a diabetes. Então é um processo um pouco mais longo, não é um processo tão recente. E daí, com isso, eu resolvi não engravidar, né? A gente resolveu deixar pra gente poder aprender um pouco mais sobre o que eu tinha, e isso passou um longo 2 anos. Nisso também, nessa época também que eu descobri, as minhas 2 irmãs estavam grávidas. 2 irmãs grávidas de 2 meninas. Então assim, gente, se eu tava sentindo falta de um bebê, elas supriram essa falta. Ai, foi muito gostoso ter as minhas sobrinhas, sempre foi o meu sonho, sabe? Virar madrinha, então eu virei madrinha nesse período também. Então eu aproveitei bastante. E depois disso, eu queria muito engravidar, voltou a vontade, aflorou a vontade de engravidar. E eu falei pro meu esposo que eu queria engravidar. A gente tava fazendo o método da tabelinha. Por exemplo, assim, a gente queria engravidar, mas nunca foi lá naquele dia da ovulação e fez, sabe? Nunca foi. E daí, nesse mês a gente fez perto, faltava assim uns 3 dias pra começar aquele período de ovulação. Foi aí que a gente, né, teve relação. E foi aí que a gente engravidou. Eu mais ou menos sabia que eu ia engravidar, porque eu sou uma pessoa muito fértil. Então, eu achava que eu ia engravidar mesmo.
E dito e feito, eu engravidei, descobri que tava grávida da Isa, né? Aí sempre foi um papo, assim, nosso, que a gente não queria mais ter filhos, né? Não por enquanto. Só que antes de engravidar dela, a gente falou que eu queria muito que ele fizesse a vasectomia. Só que eu sei, gente, que a vasectomia, pra depois a gente reverter ela, é muito mais fácil do que tirar um DIU, por exemplo. E na minha consulta com o meu obstetra, eu pedi a melhor indicação pra ele, o que ele achava do melhor método contraceptivo. Eu não queria tomar pílulas. E ele me indicou dois métodos contraceptivos. Ele me indicou o Implanon e o Mirena. O Implanon, ele tem de duração de 2 a 3 anos e o Mirena é de 5 anos. A bula tá pra mudar pra 7, mas por enquanto é 5. Ele disse que os dois são basicamente a mesma coisa. O bom do Implanon é que você não precisa ficar fazendo as ultrações pra ver se tá encaixado certinho, você não tem essa preocupação que ele vai deslocar. Já o Mirena, você tem que ter um cuidado a mais com isso. Assim, eu acho que é o que muda. Não muda muitas coisas assim, sabe? Foi o que ele me disse. Eu fiquei sabendo que o Implanon, ele dá uma engordadinha, não sei se é verdade, isso é assim, coisas que, vídeos que eu vi, mas assim, eu acho que depende muito de pessoas pra pessoas. Como, eu fiquei muito assim, gente, como o Mirena, ele dura 5 anos e o Implanon dura 3, e daqui 2 anos e meio eu teria que voltar no meu gineco e pedir pra ele colocar novamente, eu resolvi colocar o Mirena. Mirena, porque ele já fica ali 5 anos, eu sei que durante 5 anos, se eu não quiser ir lá tirar, eu vou ficar protegida, sabe? Então eu resolvi colocar o Mirena e ali, pra ficar durante 5 anos. Os custos, gente, eu não sei quanto ele custou, porque eu tenho um plano de saúde, meu plano de saúde, ele cobrou absolutamente tudo. A única coisa que o meu plano de saúde pediu foi R$250 na fatura, então veio R$250 a mais na fatura, somente isso. Mas eu acho, eu já escutei minhas amigas falando que custa R$1.500, R$2.000, alguma coisa assim. Eu coloquei, gente, o meu Mirena com o mesmo médico que fez o meu parto, que o mesmo médico que cuidou da minha gestação, porque antes ele não era o meu gineco, mas ele virou o meu obstetra e agora ele virou o meu gineco porque ele já conhece tudo sobre a minha pessoa, sobre o meu corpo. Então ele sabe as minhas limitações, ele sabe que eu tenho as doenças que eu tenho. Então é muito mais fácil eu continuar cuidando com ele, continuar tratando com ele, do que ir para uma nova pessoa e ter que explicar tudo pra ela desde o zero. E assim, gente, eu não penso mais em ter filhos. Só que não é uma decisão 100% certeza que eu não quero mais. Pode ser que daqui 5, 6, 7 anos eu pense em mudar. E aí eu penso em ter um outro filho, porque eu só tenho 26 anos. Então daqui 5, 6 anos eu ainda vou estar produzindo filhos se eu quiser. Então, se eu quiser daqui a algum tempo ter filhos, eu quero novamente fazer todo o meu acompanhamento obstétrico com ele. Então eu continuei com ele, gente, eu quero continuar com ele, não resolvi mudar. Esse meu médico, ele é um médico muito prático. Então ele não vai para centro cirúrgico colocar o Mirena, muito pelo contrário, ele colocou o Mirena no consultório dele. Eu não senti dor, não precisei de anestesia. A única coisa que eu senti na hora que tava colocando, eu senti uma leve cólicazinha, leve. E na hora que eu saí do consultório, começaram algumas cólicas. Eu fiquei com 1 mês com cólica. 1 mês com cólicas e sangrando bastante, assim. Eu tava com bastante sangramento mesmo. Não era coisa pouco. Porque ele falou assim, que ia vir um sangramento mais pouco. Não, pra mim, no meu caso, foi bastante. Não muito exagerado, mas era tipo uma menstruação durante 2 meses, assim. Eu parei, gente, de sangrar faz o quê? 1 semana e nem parei, porque ontem veio o sangramento novamente. Tem dias que vem, tem dias que não vem. Eu tô dessa forma, eu tô caminhando pro 3º mês. Eu li que no 3º mês que ele para o sangramento todo. E o meu médico só disse que a única coisa que poderia acontecer é a minha pele ficar mais oleosa e sair bastante espinhas. Até agora eu não notei nada.
de oleosidade na minha pele. Eu não notei que saiu espinhas, eu não notei que mudou alguma coisa. Eu vi também que depois dos 3 meses que aumenta ali, mas até agora nada. Muito mais esse calor que a gente tá fazendo, temperaturas de 40 graus, por exemplo, eu não senti que a minha pele, ela mudou a oleosidade. Então até agora tá tudo bem. O que mais me incomodou mesmo de sintomas, gente, foi esse sangramento chato. É chato, sangramento é chato. E a cólica é chato, isso é chato. Eu até falei, cogitar pro meu esposo, que assim, se os meus sangramentos não parassem, eu ia pedir pra tirar. Se durante 6 meses não parasse, eu ia pedir pra tirar, porque assim, gente, é chato você ficar sangrando o tempo todo. Assim, falar que você sente fraqueza, pode te dar também anemia. Então, eu falei assim, olha, se eu não consigo, não me acostumar, eu vou lá tirar e vou colocar em Planon. Mas graças a Deus eu tô me adaptando. Refiz com 1 mês, eu refiz a ultrassom pra ver como que tá o encaixado. Tá super encaixado, tá tudo certinho, graças a Deus. Outra coisa, eu já vi que tem pessoas que colocam assim que ganha um bebê, já coloca. E a gente colocou com pós-cirurgia, coloquei o Mirena. E depois, com 3 meses, eu fui lá ver se tava tudo certo, Eu escutei falar que quem amamenta não pode pôr o Mirena. Mas o meu médico não falou nada do tipo. Então até 2 meses eu tava amamentando. E com 2 meses que eu coloquei o Mirena, eu parei de amamentar. Quando eu coloquei o Mirena, eu ainda tava amamentando. Dizem que seca o leite. Não sei se pode ter sido isso que secou o meu leite. Também escutei que a insulina também faz secar o leite. Também não sei se pode ter sido isso que secou o meu leite. Então tem várias vertentes aí, o porquê de que secou o meu leite. Tem várias vertentes. Mas assim, gente, meu médico é um médico muito bom. Eu acredito que se ele não me falou nada que, você precisa parar de amamentar pra pôr Mirena, se ele não falou nada, eu acredito que, assim, não acontecia nada. Eu acredito assim, nele. Quando você vai procurar um médico, gente, é muito importante que você confie 100% no seu médico. Não ficar questionando. Não, é interessante você falar suas dúvidas pra ele, mas se você tiver um médico que você não confia, nem vá. Porque você vai ficar se sentindo mal, né? É gostoso quando a gente vai numa pessoa que a gente se sente seguro. Eu coloquei também, quando eu fui pro DIU, pode ser que isso ajudou. Mas eu tava menstruada, tá? Coincidiu com a data que a gente marcou pra colocar o DIU, eu tava menstruada. Que muitas pessoas falam que esse DIU ele é abortivo, ele é um DIU hormonal. Então ele vai soltar hormônios para que o espermatozoide não fecunde no óvulo. Então ele vai soltar hormônios assim como uma pílula. Ele não é um abortivo, né? Eu não sei falar porque eu nunca pesquisei sobre aquele DIU de cobre, mas eu acho que essa dúvida vem muito por causa do DIU de cobre, eu acho. Outra coisa, gente, que me fez pôr o DIU foi a eficácia dele. Então, o meu médico disse que tanto o Mirena como o chipzinho, que eu esqueci agora o nome, ele tem uma eficácia assim bem alta. Ele tem mais eficaz do que uma laqueadura, por exemplo, e que a vasectomia. Então é o método mais seguro entre essas, assim, que eu achava a laqueadura e a vasectomia, mais a laqueadura, eu achava que era o método mais eficaz, e ele disse que não, que o Mirena e o Implanon são mais eficazes que a própria laqueadura. E eu sei também, dizem, né, que assim, dizem por boca do povo que depois que você faz a laqueadura, quando você faz a laqueadura, assim, você ganha o neném e você já faz junto, diz que a recuperação é muito mais demorada, muito mais difícil. Então, eu preferi colocar o Mirena também por isso, né? Eu e meu esposo tinha combinado que ele ia fazer vasectomia, só que quando eu tava grávida, ele veio já com os papos que queria mais filhos. Eu sabia que ele não ia fazer vasectomia. E é difícil você ficar confiando na terceira pessoa, sabe? Então eu falei assim, gente, eu vou confiar em mim, eu vou lá pôr mesmo, não vou ficar esperando por ele, porque, gente, é a mulher que decide que vai engravidar ou não, porque é tudo a mulher que passa, é a mulher que sente. Então, não é algo que eu quero por enquanto, acredito que eu não quero mais, mas igual eu falei pra vocês, eu posso mudar a opinião. Então eu fui lá e eu me garanti de que eu estava segura, entendeu? Eu não fiquei confiando no meu parceiro. Outra coisa, gente, é quanto tempo que a gente pode ficar sem relação, né? Eu fiquei sem relações sexuais durante 1 semana, o meu médico pediu.
e durante um mês me protegendo. Então, que eu acho que era aquele mês pra gente ver se tava realmente colocado certinho, se ele não tinha deslocado, né? Porque pode acontecer, gente, que se ele deslocou, você coloca ali, faz uma relação sexual e pode engravidar, né? Então ele pediu pra eu esperar um mês me protegendo e uma semana pra ter a relação sexual. Eu acho que essas são as principais dúvidas, então, assim, que as pessoas têm mais ou menos sobre o Mirena. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre ele, pode deixar aqui nos meus comentários que eu respondo todas vocês. Eu acho que não faltou nada, mas se faltou, pode deixar que eu respondo. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo até aqui. Adoro sempre quando vocês me acompanham. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!